Fala pessoal, Papo de Salão no ar. E olha que nós temos aqui o homem do Ribeirão da Ilha, Marcelino Dutra. Nascido e criado no Ribeirão da Ilha, candidato a vereador pelo MDB, né? E ex-funcionário da Casan. Esse que a gente queria para conversar sobre essa grande polêmica. Mas antes de a gente começar essa entrevista com o Marcelino, você que não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, compartilhe essa entrevista com seu amigo, com seu vizinho, com seu colega, com seu tio, com a sua avó, entendeu? Toque o sininho, ative o sininho para receber notificação e curta esse vídeo. Ok, pessoal? Marcelino, tudo bom? Tudo bem. Seja muito bem-vindo aqui no canal Papo de Salão. Vamos conversar um pouquinho, mas antes de eu conversar sobre essa pauta, sobre a pauta da política, eu quero saber de você, a sua história, como chegou até a política. Porque eu sei que você já foi candidato em 2020 e com 1.972 votos. Muito bem expressivo, né, pelo sinal. Exato, Carlos, exato. Mas vou cortar teu cabelo primeiro, tá? Tá certo, eu vim também para que tu corte, né? Para que eu fique bonitinho, né, cara? Não, bonitinho não... Vocês têm tem que parar com essas coisas de bonitinho. Não eu dá. ficar bonito, então. Eu não faço milagre. Mas tem que fazer, cara. Vamos lá. Vamos lá. Como é que foi essa tua ida para a política? O que te incentivou a ir para a política e por que você virou político? Carlos, eu desde jovem, desde criança, já acompanhava meus tios, as pessoas que estavam envolvidas da família na política, né? E crescendo, estudando com os movimentos estudantis aí, principalmente na época escola técnica. Eu era muito forte em grêmios estudantis e isso foi me cativando muito, né? Então, e o trabalho comunitário foi sempre uma referência para mim, né? Sempre querendo ver as comunidades bem, querendo ser bem servida pelo poder público. Então isso me incentivou muito, sabe, Carlos? Uhum. E essa chance de participar da política, a política boa, a política pública, sim, sempre foi assim uma paixão minha. Eu acho que vem de criança por todo esse movimento que a gente fez. Então, essa paixão louca, sabe, Carlos, pela política pública, não a politicagem. Sempre defendi a política pública de serviços prestados às comunidades, às cidades. Então, isso me incentivou a vir participar em 2020 a ser candidato, porque já trabalhei para outros candidatos também na época, sempre você já trabalhava com outros candidatos? Sim, cara. Sim. Na assessoria? Na assessoria, principalmente em campanhas, né? As pessoas sempre procuravam, até pela nossa facilidade de fazer política boa. E a Casan, que eu fui funcionário da Casan, né? Me inspirava muito assim para fazer esses serviços públicos. Quanto tempo você ficou na Casan? Fiquei 38 anos na Casan. 38 anos? É. Se aposentou na Casan? Me aposentei na Casan. Meu primeiro emprego. Né? Entrei como estagiário. Olha. Fiquei 2 anos de estagiário e posteriormente me ingressei no quadro de funcionários da Casan. Filho criado da Casan? Filho criado da Casan. Por isso tenho um grande respeito pela empresa, né? Não só pela empresa, pelos funcionários que ainda ficaram lá, e até hoje a gente tem uma relação muito boa, grande assim com a Casan, via profissão, via empresa, né? É uma empresa que fornece serviços essenciais, né? Que é o serviço de água e de esgoto. Isso eu gosto demais, Carlos. Então a gente tem bastante assunto para falar sobre isso. Será? Tá? Vamos lá. Sabe que é um assunto que está em altíssima aí na cidade, a relação da Casan, a relação do saneamento, mas isso deixa para depois. Vamos continuar na tua história. Certo. E tu sabes que a família, né? A família, tanto do pai, família da mãe, sempre tiveram muito junto, assim, muito preso à política, né? Sempre incentivando. E esse foi o meu caminho. Estou aí, em 2020, a gente colocou nosso nome à disposição da cidade, da comunidade. E tivemos uma expressiva votação pela primeira vez, quase 2.000 votos, num período de pandemia. Sim. Né? Um período que não podia se fazer encontros, reuniões, foi na raça mesmo. E quando saiu em 1972 votos, que eu fui o primeiro do partido, mas a legenda, né, a nominata não conseguiu fazer um vereador, que seria eu. E tu sabes, Carlos, que... Consegue me explicar como é que funciona esse sistema?
para mim, para as pessoas que são leigas nessa Claro, assunto. claro, a gente explica porque cada partido ele precisa fazer um número X de votos para colocar um vereador. Sim, Na época, se fizesse 7 mil e poucos votos, sim. né, a soma de todos os candidatos da nominata, aí elege um vereador. Sim. E o MDB, que foi sempre tradicional aqui em Florianópolis para colocar vereadores, não conseguiu botar. Olha. Infelizmente, chegou bem na minha época, né? Uhum. E eu fui o primeiro, a gente ficou na frente de 5 vereadores que foram eleitos, mas eles foram felizes pela legenda. legenda. A tal da legenda que a eles famosa falam. legenda. Olha. Saiu pela legenda. Saí pela legenda. Mas também, Carlos, sabes que esses 4 anos, mesmo não sendo eleito, e como sempre foi, né, a minha vida, eu sempre continuei os trabalhos comunitários, os trabalhos pela Risquinho cidade. faz pro lado de cá aqui? Risquinho, que risquinho, cara? Aquele que queria fazer a sobrancelha para cá. Não, cara, não faz isso. Candidato inovador? Sim. Ah, boa, hein? Não é? Ah, tá pensou? certo. Tu e teus risquinhos, né, cara? Eu sei que tem gente da tua família que vai gostar. Puta, mas tem gente que não vai gostar também, cara. A minha mãe vai dar uma surra. A tua mãe vai dar uma surra? Apanha ainda, né? Mãe é mãe, né, cara? Mãe é Não tem mãe. jeito, né? Ele vai dizer, seu filho, é a tradição dos teus cabelos. E aí, querido? E aí a gente foi, né, Carlos? Aí, nesses 4 anos agora, novamente, muito mais fortalecido, aí a comunidade está abraçando, né? Principalmente o sul da ilha, apesar que a gente faz um trabalho todo voltado para a cidade, mas principalmente o sul da ilha está abraçando essa causa. A equipe aumentou muito, assim, a adesão para a equipe de apoio, a equipe de líderes comunitários querendo que esse projeto... Então isso me fortaleceu muito e é muito gratificante, né, ver essa equipe bacana, gente querendo aderir ao projeto de uma pessoa. Eu sempre digo para eles quando eu convido ou quando eles querem, né, participar do projeto, ó, pesquisa o meu nome, pesquisa o meu trabalho. Cara, e o resultado é sempre bom, né? Eles voltam com aquele discurso, poxa, Marcelina, tu és realmente uma pessoa especial. Então, embarca junto no nosso projeto. Aí o pessoal embarca e estamos aí. Legal, forte e firme. Mas sempre, o candidato sempre tem uma comunidade que é acolhedora, né? Sim. A tua comunidade é a comunidade do Ribeirão da Ilha, é isso? Onde eles têm um apoio maior. Não que você vai trabalhar somente para o Ribeirão da Ilha, você vai vir trabalhar para a cidade inteira. Mas você tem uma comunidade mais acolhedora. Exatamente. E é obrigação de qualquer candidato que tenha a sua comunidade ele sair forte à base de voto, né? Ali, sair voto naquela comunidade. Sim. Correto? E como foi em 2020, a gente foi pegando voto em tudo quanto é região. Né? Em 2020, a gente fez 700 e poucos votos em outras regiões fora do sul da ilha. Então, estamos felizes, assim, sabe, Carlos? Por tudo que está acontecendo. Que bom, cara. Que bom, que bom, que bom. Uma boa história na campanha, hein? É uma boa história. Então, você era aqui do seu lado. Então, você foi funcionário da Casan. Funcionário da Casan. 38 anos. 38 anos. 38, é bastante tempo, hein? Bastante tempo. 2 coisas, né? Primeiro, que você tem um conhecimento bem amplo na Casan. Qual é o teu setor lá? Eu quando entrei na Casan, quando eu entrei de estagiário, eu fui trabalhar no setor de topografia. Viajei o estado todo fazendo topografia para levantamento. Quando você entrou? Quando eu entrei de estagiário. Aí depois fui para o setor de projetos de água e esgoto, né? Analisar, ver, e estamos lutando. Parece a tua assim, tu tá querendo chegar, né? Já viu que eu peguei minha pauta, né? Tô vendo, cara, tô vendo. Então, é bom que eu tenha alguém que vamos dizer que seria um representante, um ex-funcionário da Casan. Durante toda essa etapa em que o Papo de Salão está trabalhando com os candidatos a vereadores, principalmente com os candidatos a prefeito, nós viemos batendo, vamos começar com as perguntas já, tá? Nós viemos batendo bastante em cima de uma tecla, que é o saneamento básico. E eu vi ali durante a tua campanha, durante a tua rede social, que você fala muito sobre a questão do saneamento básico. Vamos lá. Você, como ex-funcionário da Casan, você tem conhecimento da empresa. Eu, como uma pessoa que trabalha com o público, eu tenho conhecimento da comunidade em relação às condições que tem enfrentamento diário da Casan.
E segundo a comunidade, tanto do sul da ilha, que é o principal, quanto do continente, até foi um candidato que levantou essa questão, existe um déficit muito grande na questão do saneamento, certo? O saneamento que já existe no continente, ele está de péssima qualidade ou de má qualidade. O saneamento que não existe no sul da ilha e muitas partes da ilha, ou principalmente no norte da ilha, está para ser feito e não é feito. Existe uma descrença da comunidade em cima da empresa que é responsável pelo saneamento e o pluvial daqui de Florianópolis, né? O que você pode me dizer em relação à empresa e comunidade? O que pode ser feito para que a sociedade tenha uma crença maior com essa empresa, né, para que possa obter esse resultado, né, que possa vir a ter esse saneamento, que é o tão esperado no sul da ilha, né, ou emissário, ou qualquer outro tipo de saneamento, que possa vir ter essa credibilidade. O que falta para a Casan trazer essa credibilidade para a comunidade. Carlos, quando a gente fala em saneamento básico, o saneamento básico ele tem 4 segmentos, né? Sim. Tem o sistema de esgoto sanitário, Sim. tem a rede de drenagem pluvial, Sim. tem o abastecimento de água e a coleta de lixo, né? Sim. Então são os 4 segmentos. Hoje a Casan, ela trabalha com 2 segmentos, que é o sistema de água e o sistema de esgoto sanitário. Ótimo. Certo? A rede de drenagem, que faz parte do saneamento básico, é com a prefeitura, assim como o lixo também é com a prefeitura. Hoje, Florianópolis, ela está atendida com um sistema de esgoto base de 60%, 65%, uns dizem 64% de cobertura de coleta e tratamento de esgoto. O sul da ilha está com índice 0. Realmente uma tristeza. E quem acompanhou, como eu acompanhei, as audiências públicas, as conferências, participei de 2 conferências, 2018 e 2023. Sim. Inclusive, nessa última, eu fui delegado da 3ª conferência, né? E onde a gente colocou as pautas voltadas ao saneamento. Quando a gente fala na questão da credibilidade da empresa da Casan, Carlos, realmente hoje a prestadora de serviços, né? Porque a dona do sistema é a prefeitura. Sim. Né? Quem manda no sistema da cidade de Florianópolis é a prefeitura. Sim. E a Casan é uma mera prestadora de serviço, mas ela tem a concessão do contrato. Né? Então ela... Que é até 2030. 2030. Isso, até 2030. Né? Exatamente. E ela tem, Carlos, e ela tem nesse período a obrigatoriedade de atender conforme contrato. Cabe à prefeitura, à Câmara de Vereadores, ficar em cima disso. Por isso o papel importante do vereador na fiscalização de qualquer contrato. Né? A prefeitura tem um contrato na mão, pode cobrar da prestadora de serviço, que é a Casan hoje, mas a Câmara de Vereadores também tem essa função de fiscalizar os contratos. Exato. Isso é importante. Agora, E nós só não avançamos mais ainda, no sul da ilha para tirar esse índice 0 por causa do lançamento final desse esgoto tratado. Para onde vai esse esgoto? Para onde vai esse esgoto tratado? Os especialistas técnicos e professores universitários, técnicos formados com conhecimento, dizem e provam dentro de projeto, o projeto estava pronto, o mais viável é o emissário, né? Submarino para jogar em alta corrente aqui no Campeche. Certo. Na última audiência pública que nós tivemos, inclusive aqui no colégio do Campeche, a população gritou e o poder público cruzou os braços e deixou. Ninguém bateu o martelo. O que é que deu? Estamos nós aí jogando, desculpa a expressão, merda pura nos rios, nos lagos, nos mares, vindo aqueles caminhos. Mas a população ela tem uma representatividade, que são os líderes comunitários, né? Que nem sempre levam aquilo que a comunidade quer à frente, correto? Correto. Temos alguns líderes comunitários que trazem, ao invés de soluções, trazem mais problemas para a comunidade. Então, quem provavelmente gritou foi um líder comunitário. A prefeitura ela deveria fazer
opinião Carlos agora, tá? Ela deveria fazer um plebiscito, que seria mais viável para esse tipo de situação. Sem dúvida, sem dúvida. E sem dúvida. E quando não há o consenso de comunidade, o que tem que prevalecer é a questão técnica. A questão administrativa. A questão técnica de projeto, se o projeto é viável ou não. Essa é a questão. Se estudiosos, universidade, estudiosos, conversaram com mais... Claro que existem outras opções, mas hoje, para atender o sul da ilha, hoje já precisa ter uma avaliação melhor do que aquilo que está proposto. Porque todo o sul da ilha, o que está proposto seria trazer tanto lá do Ribeirão da Ilha, lá da Caíra da Barra do Sul, do Pântano do Sul, a primeira ideia era trazer para a estação de tratamento do Rio Tavares, ali tratar todo o esgoto e esse efluente final vir com emissário e jogar em alto mar tratado. O pessoal às vezes fica, se jogar aqui a corrente vai trazer, vai sujar. Várias cidades têm esse sistema e tudo dá certo. Dizem os especialistas. Eu não sou especialista nem professor na matéria, mas tenho um conhecimento também, por tudo que a gente lê, por tudo que a gente... Nesse caso, acho que eu também não vou nem ser crítico nessa situação, porque se uma empresa se predispõe a fazer esse tipo de trabalho, e ela tem um conhecimento para esse tipo de trabalho, ela não vai jogar num afluente, no mar, um produto com negatividade, com um percentual alto de impureza. Né? Isso caracterizaria um crime ambiental. Né? E a empresa não vai querer se dispor juridicamente a esse tipo de situação. Então, eu acho que essa questão, eu acho que é até uma questão que tem que ser tirada do visual da comunidade. Por isso que eu lhe falei, eu acho que é mais a questão do líder comunitário, né, que, entre aspas, é representativo da comunidade, que faz esse auê, essa situação, cria essa situação, junto ao poder público. Né? Mas aí eu te pergunto, se o presidente da República resolve fazer um decreto de uma criação de um imposto maior, a comunidade consegue barrar isso? Não consegue. Se o poder público municipal quer fazer uma via de uma rua para poder facilitar o acesso dentro de um terreno, a comunidade consegue barrar isso? Então, eu acho que está faltando também uma iniciativa maior do poder público para que isso venha à frente. Porque se você querer agradar gregos e troianos, você não vai chegar a lugar nenhum, correto? Correto, Carlos. E tocou muito bem em todas as minhas falas, na minha defesa, não como ex-funcionário, não, mas como cidadão, aqui de Florianópolis, principalmente aqui no sul da ilha. Eu acho assim que o poder público fica muito quieto nessa situação de ver as comunidades talvez se degladiarem assim, não, aqui eu quero, aqui eu não posso, não pode ir lá, não, então se for lá, pode. Tu vê que aberração que o último projeto, surpresa nossa, havia a possibilidade do emissário terrestre para ser jogado na Bahia, ali no saco de Limões. Aí sim é um absurdo. Sim. Não tem técnica nenhuma que prove que ali seria um melhor local. Ao contrário, nós temos ali o problema que dali esse esgoto, mesmo tratado, né, ia cair na Bahia, onde nós temos a pesca, onde nós temos a maricultura, onde nós temos a criação de ostra, ia afetar tudo. Então está faltando assim a união de força, Carlos, desse segmento do poder público, né? De bater o martelo. Não, vai ser aqui, já que não tem uma decisão, um acordo entre as comunidades, entre as audiências públicas. Sim. Não, vamos fazer assim tá. Porque senão nós vamos ficar em 2020 era uma bandeira minha também. Em 2020 eu botei, vamos fazer o sistema de esgoto funcionar no sul da ilha, que estamos com índice 0%. E vamos para 2024, eu como candidato também, e estamos aí na briga novamente com o sistema de esgoto, com tratamento zero. Você comentou que a fiscalização ela vem da Câmara dos Vereadores, né? Então esse é um sistema que já está aí o quê? Vamos botar 5 anos para ser lançado e não é lançado? Então nós temos 5 anos de fiscalização da Câmara dos Vereadores que não é ativa. O que falta para a Câmara dos Vereadores ativar essa situação? O Carlos, o que se escuta nos debates da Câmara de Vereadores? Tem que cortar o contrato, encerrar o contrato? Nada palpado. Falta é cumprir
fazer que a prefeitura cumpra, o vereador fazer com que a prefeitura cumpra o contrato. O contrato com a Casan pede que até 2025 tenhamos 75% de cobertura de coleta. Isso que a Câmara de Vereadores tem que fazer. Não jogar no ar, tem que encerrar o contrato. Porque a empresa, mesmo com essa fala da comunidade, da falta de credibilidade na empresa, né, que isso é uma preocupação por tudo que acontece dentro da empresa, às vezes tem um vazamento aqui, tem um problema lá, mas a Casan ainda é uma empresa com a expertise do sistema de água e sistema de esgoto. É a maior, ou se não a única de Santa Catarina que abrange 80% do território catarinense. Sim, né? Sim. Então falta dos vereadores essa postura de cobrar do executivo o cumprimento da prestadora de serviço. E é essa vontade que a gente está querendo ir para a Câmara de Vereadores. Tá. Eu tive conversando com o prefeito Topázio, antes dele ser candidato a prefeito agora, e eu conversei com ele justamente sobre esse embasamento, né, sobre essa situação na questão Casan e prefeitura. Né? Ele foi bem ímpeto dizer que existe um problema, como você levantou, entre as questões comunitárias. Que existe, principalmente aqui no Campeche, esse barramento dos líderes comunitários, entre aspas, da comunidade. Né? Voltamos a dizer que não é a vontade da comunidade, e sim a vontade de líderes comunitários que atendem ou meia dúzia de pessoas que estão ali, pelos seus interesses. Porque o interesse da comunidade, Marcelino, é que isso funcione. Na grande maioria da comunidade, isso já deveria estar funcionando. Porque nós temos aqui as pessoas que também cometem esses crimes ambientais, que são da comunidade, nós temos que deixar isso bem levantado, são pessoas que jogam seu esgoto na rede pluvial, correto? Correto. Por aí você não pode jogar o seu esgoto ali e cobrar da prefeitura aqui, ou cobrar da Casan ali, correto? Então, para que esse desfecho seja feito de imediato, precisa ser lançado. Então, parar, de repente, com essa jogada de bola para cá, jogada de bola para lá, passa para aquilo lá, espera o juiz decidir e resolver o problema, certo? Mas a minha pergunta foi a credibilidade da Casan dentre esses problemas. Rompimento de aqueduto lá, rompimento de adutora aqui, né, na Lagoa, e essa imparcialidade junto com a prefeitura em abre buraco e espera a prefeitura fechar. Abre buraco, espera a prefeitura fechar. Você que foi representante, trabalhou muitos anos na Casan, o que falta para que a maior empresa de Santa Catarina, responsável por uma grande parte da rede fluvial, do sistema de esgoto, consiga ter essa parcialidade com a prefeitura? Deixa eu tocar Tu fosse muito feliz nesse questionamento, né? Que falta também de nós cidadãos, né? Ter essa consciência de saber usar, né, o que é rede pluvial, que ali é água, né, para jogar água da chuva, né, ter a sua fossa. O né, cidadão não tem que jogar nada para ali. É a chuva, quer dizer, é rede pluvial, né, é rede para pegar a água da chuva. Isso. E a credibilidade da empresa, né, credibilidade, a gente sabe que a demanda de serviço é grande, tá? Com certeza. Demanda de serviço, tanto os rompimentos de água, para fazer ligações, ampliações de rede de água, o sistema de esgoto, né? Que pela população não saber usar, ainda na sua irregularidade de jogar, né, o esgoto na rede pluvial e a água da chuva na rede de esgoto. Tu vê, qualquer chuva, tu anda ali pela Mauro Ramos, no nosso centro da cidade, aquelas tampas de ferro estão tudo borbulhando. Por quê? Sim. Porque todo mundo joga a água da chuva dentro da rede de esgoto e ela não está preparada para isso. Agora, o que cabe para a Casan? Essa credibilidade, né? É isso. Mas falta do poder público, a mentora, a dona do sistema que é a prefeitura, cobrar da Casan. E hoje ainda se cobra. Hoje se cobra. Na minha época, quando eu participava das reuniões da Casan, participava de Casan no bairro, que a gente fazia muito isso, eu dizia para meus colegas, engraçado, né? Nós somos prestadores de serviço
e a dona do sistema, que é a prefeitura, nunca cobra de nós. Então precisa essa cobrança mais maciça e fazer cumprir o contrato. Isso faz parte do secretário de obras da cidade? Faz parte da prefeitura. Tem a Secretaria de Saneamento, tem a Secretaria de Habitação, né? Tem o próprio Poder Executivo, tem a própria Câmara de Vereadores que tem que fazer o Executivo cobrar. E isso não é prerrogativa de nenhum prefeito atual ou anterior. São todas as prefeituras que vêm durante esse longo tempo agindo dessa forma. E quem leva a culpa? Kazan. Então, por isso que eu fiz essa pergunta para você. Porque falta para ter a credibilidade. Falta, na minha opinião, essa parcialidade, essa interatividade da empresa com a comunidade. Como você falou, você tinha a Kazan no bairro, né? Então, é um programa antigo, mas era um programa que de repente dava certo. Dava certo. Exato. Chegava a empresa estava sempre próxima ao bairro. Para tu ter uma ideia, a gente teve a oportunidade de estar na gerência regional, aqui na agência Costa Sul-Leste. Depois fomos para a gerência regional de Florianópolis. E na época a gente conseguiu realizar um feito que foi fazer 9 atendimentos ao público nos bairros. Eu achava assim que o morador não precisava sair dos ingleses do Ribeirão da Ilha para ser atendido no centro da cidade. E criamos esses atendimentos nos bairros. Foi um sucesso, cara. Foi um sucesso. Aí a tua empresa começa a criar credibilidade, né? Tu começa a estar próximo do cidadão. E é isso que a gente tem que trazer hoje, o serviço público. Principalmente aqueles que prestam serviços essenciais, como água, esgoto, luz. Isso tem que estar perto da comunidade. Isso tem que ser um feedback, é lá e toma lá da cá. Hoje parece assim, para tu falar com alguém da Kazan, com alguém de uma empresa pública, Celeste, parece assim, tem que pedir a bênção, Papa, isso não pode. Serviços essenciais têm que estar próximo da comunidade. Exatamente. Né? Celeste, Kazan, prefeitura. Prefeitura, saúde, educação, isso tem que estar sempre próximo. Aqui próximo. A comunidade não tem que estar se deslocando tanto para ter isso. Isso é uma boa iniciativa. Então, o Marcelino, segunda vez candidato a vereador, né, hoje, pelo MDB. Teve uma expressividade de 1.972 votos, né, que é um número bem expressivo para a primeira candidatura. Hoje vai buscar um pouco mais e a tal da legenda que te ajude a chegar lá. Né? O que o Marcelino tem em mente para que isso aconteça? O que eu tenho em mente, né, Carlos, para que isso aconteça? Nós temos trabalhado muito, muito. Não temos trabalhado agora, em véspera de eleição. Sim. Esse trabalho já vem. Para tu ter ideia, candidato sem mandato, né? Numa pandemia, conseguir 1.972 votos. É uma boa expressão. Uma boa expressão. A comunidade correspondeu. Talvez o partido não. Faltou o partido fazer legenda. Se faz legenda, nós estamos na Câmara de Vereadores. Te digo, nós na Câmara de Vereadores, Carlos, com todo esse conhecimento técnico que a gente tem para o sul da ilha do sistema de esgoto sanitário, da rede de drenagem, do abastecimento de água, nós vamos fazer a diferença. Isso eu tenho certeza, porque a vontade que a gente tem desses 38 anos de empresa pública, mais 2 anos na prefeitura e com trabalho comunitário, isso dá uma bagagem. E é isso que eu estou muito crente, assim, é com esse trabalho, com essa força da equipe, da comunidade, que nós vamos chegar, com certeza, à Câmara de Vereadores em 2024, para assumir em 2025. E assim a gente espera. Assim, que haja essa interação. Né? Marcelino, você é um líder comunitário. Então você vê o fiscalizador, o agente fiscalizador, que é o vereador, né? Como um bom agente, sendo um líder comunitário também. Sim. Porque nós temos vereadores que vêm aqui na comunidade, buscam um voto e depois só voltam daqui a 4 anos. Né? Daqui a 4 anos ele volta para a comunidade para apertar a mão, dar um tapinha nas costas, de repente para aquele fulano ele dá uma luz, bota uma terrinha no terreno, dá uma lajota. Esse é o voto, o pior voto que existe, né, gente? Pelo amor de Deus. Tu acha que tu és Carlos, esse realmente não tem voto pior assim, e eu não gostaria de receber esse voto assim. Se tu vê o que a gente faz, o que a gente trabalha, né, pelas comunidades, pela cidade, e trabalhando esse tempo todo. Então,
o agente comunitário, o líder comunitário, como a gente claro que ele vai fazer a ponte com a comunidade. Vai e precisa fazer a ponte com as comunidades, né? Porém, o papel do vereador lá dentro é fundamental. Sim, eu concordo. Fundamental. Tu viu o que eu coloquei aqui, né? Talvez a falta desse papel de fiscalização e de fazer o executivo cobrar das prestadoras de serviço é um fator que a gente hoje sente assim, essa falta na Câmara de Vereadores. E experiência para mim não vai faltar. Por que existe esse problema? Porque ele é um agente da comunidade. Ele é os olhos e o ouvido da comunidade. Por que existe esse problema de alguns não serem assim dessa forma? Eu vejo alguns vereadores que têm expressividade que trabalham dessa forma, né? Na Tapera, no Campeche, em outras áreas, e conseguem ter uma expressividade maior. Por que os outros não trabalham dessa forma? Que talvez se trabalhassem todos da mesma forma, trabalhariam realmente em prol da comunidade. Nós teríamos esse problema, por exemplo, do saneamento, já resolvido há muito tempo. E não precisaríamos só do líder comunitário. Não, com certeza, não precisaria. Até o sistema político, né? Não precisaria o vereador fazer pressão no poder executivo ou o deputado fazer uma pressão para que as coisas aconteçam na sua comunidade, na sua cidade. Automaticamente o poder executivo já tinha que olhar a necessidade da comunidade, ela lá está precisando. Tu vê que hoje nós temos o maior cultivo e produção de ostra do Brasil, que é a orla do Ribeirão da Ilha. Claro que ali, além do município de Florianópolis, ali é uma questão estadual, porque aí o governo vai ter que abraçar aquilo ali também, para exigir de São José, de Iguaçu, São Palhoça, para também ter o seu sistema de esgoto. Porque ali é uma baía morta. Então, não basta somente essa orla do Ribeirão da Ilha, que tem o maior cultivo, que representa 83% de todo o Brasil. Tu viaja para São Paulo, Minas Gerais, até fora do Brasil, e está lá escrito ostra de Florianópolis. Porque é a melhor, é a mais saborosa. E nós estamos em risco, Carlos, de perder essa maravilha, de perder essa priosidade. Cara, se nós não conseguirmos fazer o sistema de esgoto sanitário, unindo força de todos os segmentos, de todas as esferas, tanto a esfera federal, que vai ter que precisar, principalmente nessa orla, porque aí abrange várias outras cidades. Aqui dentro, fora da orla ali do Ribeirão da Ilha, aqui dentro, o município tem que assumir, como já tem um novo projeto do Pântano do Sul. E assim eu acho que esse projeto, que era para tudo jogar aqui no Rio Tavares, ele está sendo revisto. Pântano do Sul agora já tem um projeto para tratar o seu esgoto, a bacia do pântano lá, né? E assim eu acho que o Ribeirão da Ilha vai ter que precisar. E eu sei, pelo conhecimento que eu tenho, quando se fala no sistema de esgoto, que é um dos mais difíceis de fazer, é dificílimo, é uma obra difícil, ainda mais daquela topografia lá do Ribeirão da Ilha, que é alto, morro, sobe, morro. Então vão ter que ter várias elevatórias, poços de visita, para aquela região jogar nesse poço do jeito que está projetado. Por isso que nós temos que pensar num novo modal para lá. Enquanto não acontece isso, que isso vai demorar, hoje se fala em 2030, mas uma obra dessa para o Ribeirão da Ilha, para deixar aquela orla toda limpinha, para nós ter esse mar de qualidade para a produção de ostra, os turistas vão lá, olham aquilo com a beleza. Será que nós vamos perder isso, Carlos? Vamos. Infelizmente nós vamos perder isso. Porque existem essas imparcialidades. Porque a gente não está... Agora você falou de uma coisa muito interessante. Nós temos aqui 83%, 85% da produção nacional e uma grande produção que é exportada, né? Importada, exportada para fora, levada para fora do Brasil, saindo de Florianópolis. E realmente ter o selo de qualidade, ter toda essa garantia e com essa expressão nacional e internacional e não ser cuidado, é uma falta de responsabilidade administrativa, tanto no município, quanto do Estado, quanto do governo federal. Exatamente, cara. Né? Bem isso. E exatamente esse ponto que você levou é importante também, não só para isso. Nós vamos misturar um pouco aqui a pauta. Então, já que você tocou nesse assunto da maricultura, né, do cultivo da ostra,
também existe o problema de vulnerabilidade, que Existe. faz parte do saneamento. Então, é muito feio uma cidade como Florianópolis, tão bonita, tão acolhedora, né, ter aí um entorno, 42 praias, e na grande maioria de suas praias você tem problemas de vulnerabilidade. Você tem problemas de sistemas impróprios para banho. Bandeira verde, bandeira vermelha. Esse ano nós temos a praia tal com bandeira vermelha, mais a outra, mais a outra. Isso é feio para o turismo. É muito feito. Tocasse num ponto essencial. Isso para uma cidade que deixou de ser uma cidade de funcionalismo público para ser uma cidade turística e um polo de tecnologia, isso é feio. Tu vê, Carlos, Canasveira, 100% de cobertura de esgoto. Exato. Chega no verão, vamos ver a vulnerabilidade. Tem, por quê? Porque não se investe na tal da fiscalização. Exato. O poder público, prefeitura, Casan, o Estado tem que mover a fiscalização em cima das irregularidades. Não tem mais espaço para aquele morador que está lá com a sua casa intacta e não quer ligar na rede de esgoto para não romper o piso e coisa. Isso precisa de fiscalização. Existe isso. Precisa de Existe fiscalização. isso? Existe. O cara não quer ligar na rede de esgoto, que já existe. Há uma resistência. Então aí está o papel do cidadão também, né? Por que Sim, não? porque se o cidadão já joga na rede E fluvial... vai ser ele que vai reclamar lá, que vai tomar o banho e vai, puta, a água tá suja, tá com... A prefeitura não faz nada. Não faz nada, é o rio, A Casan é um do problema gado, para a cidade. Mas o próprio procura, pô, eu vou deixar aqui esse esgoto correr porque ninguém vê. Não tem mais espaço para isso. E outra coisa que eu tenho batido, e é uma das minhas bandeiras, e tu pode cobrar se a hora que nós estiver lá na Câmara de Vereadores. O ensino nas escolas precisa ter matéria. Olha, eu vou cobrar. Eu não sou igual da Atena, que está com a cadeira nas costas das pessoas, mas eu vou cobrar. Eu vou fazer com que os conteúdos escolares, tanto do município, talvez um dia a gente consiga fazer isso. Nós vamos chegar na educação. Vamos chegar na educação. Não acelera. Calma aí, Ayrton. Vamos continuar na questão do saneamento, porque esse, para mim, entre todos os candidatos, é muito importante. Você que foi 38 anos a Casan, tem essa interação, tem esse conhecimento para passar para o nosso público, né? Pode defender também a empresa Casan, porque você fez parte de muitos anos lá dentro. Então você sabe como funciona o sistema. Então é obscuro para toda a comunidade saber somente através do Disque Me Disque ou da própria prefeitura, né? Porque normalmente as prefeituras querem tirar o seu corpo fora e jogar a responsabilidade na empresa. Eu escutei esses dias de um funcionário também da Casan, que trabalha lá, e eu realmente não sabia dessa situação, né? Daquela situação que ocorreu, daquele desastre ecológico que ocorreu na Lagoa, né? Que existia aquela lagoa de recolhimento da Casan, que ali era quase 90%, ou se não mais, de água tratada. Isso. Mas a informação que se teve na época era que era totalmente de esgoto. E o crime ambiental que ocorreu foi devido ao sistema de esgoto que entrou na lagoa. Então, toda a comunidade teve o entendimento de que aquilo era esgoto não tratado. E na questão era um esgoto tratado. Inclusive, parece que Rede Hoteleiras ali, isso é uma denúncia feita por outras pessoas, de que eram vendidos como lagoa para a criação de peixe, né? Podia ser feito pesca ali. Então, na verdade, o que aconteceu não foi isso. Foi uma água doce que entrou dentro de uma água salgada, que ainda foi isso que ocorreu ali dentro do crime ambiental. Foi isso? Foi bem isso. Nós temos a estação de tratamento da lagoa ali na rua Mandala ali. E mais acima, nós temos essa lagoa que recebe, que se chama de infiltração, né? Que recebe o esgoto tratado. Naquele período nós tivemos um período de muita chuva. Sim. E essa lagoa parece que não suportou a quantidade de água ali, né? Já tinha vestígio, pode ser que faltou uma fiscalização da Casan naquilo que poderia causar algum problema de rompimento de parede. Mas não foi aquela questão da água lá, de esgoto, não. Aquilo já era esgoto tratado, que recebe lá dentro da lagoa e estourou. Infelizmente aconteceu aquele desastre, né? E essa água toda caiu na lagoa, onde deu problema. Mas depois as análises mostraram
que não era esgoto, né? Que não era esgoto bruto, era esgoto tratado. Volto naquela questão da interatividade da Casan com a comunidade. A comunidade, até então, eu, por exemplo, achava que o que aconteceu, e poucas pessoas sabem que isso, o fato é esse, que aconteceu de que houve um derramamento de esgoto não tratado na lagoa. Uma adutora da Casan de esgoto rompeu-se e foi parar na Lagoa da Conceição. Matou um monte de peixe e acabou com as casas das pessoas. Porque até então a cor do esgoto tratado ele já confunde muito, né? Uhum. A cor do esgoto tratado, que é amarelado, assim, eles já confundem. Uhum. Então deixa o pessoal preocupado, né? Sim. Então, quando a mídia lança que estourou a lagoa de esgoto da Casan, pô, isso para tu reverter o quadro. Exatamente. Mas aí falta também da empresa Casan essa interação que tu fala, né? Que eu sempre fui muito presente nessa interação, mesmo que aconteça a maior crítica, mesmo que aconteça, mas tu tens que estar próximo da comunidade, tens que estar sempre próximo. Por exemplo, essa questão que o Topazio faz hoje, né? Exato. Ele é acusado, ele vai na rede social dele, certo ou errado, aí vem a crítica de quem quiser, ele mostra que o lado certo da situação. Então ele ganha credibilidade, não é isso? Sim. Por que a empresa não faz isso? Por que a empresa não entra nessa interatividade, não entra nesse quesito tecnológico que hoje é tão abrasivo aí? É exatamente, né? Entendeu? Eu acho que Tá faltando isso, ser, exato. Então vamos lá. Dentro do saneamento, nós vamos sair um pouquinho do saneamento, que eu acho que a gente já esclareceu um pouco na questão. Tem alguma pergunta aí para o saneamento? Não? Então, dentro do saneamento, a gente já saiu um pouco, né? Acho que falta essa... Mas não existe esse problema entre as secretarias, né? Por exemplo, da prefeitura, a prefeitura com a ICMBio, com a Floran, com a Fátima, com a Casan. Às vezes a gente escuta, né? E pode ser que eu vou falar daquilo que eu escuto. Ótimo. Tá? E de um pouco de conhecimento também. Mas às vezes falta uma interação. De licenciamento aqui, outra já não deu, e outra coisa, não falta da Floran, falta da Fátima, onde todos poderiam sentar numa mesa, né? Vamos resolver o esgoto do sul da ilha. Fátima, Floran, Ibama, governo do estado, prefeitura, Casan, sentam aqui na mesa. O que está faltando? Está faltando essa batida de martelo, entendeu? De alguém dizer assim, não, vamos resolver o esgoto sanitário do sul da ilha, precisa, senão as praias vão morrer, a atividade da maricultura vai morrer, nós vamos perder a melhor ostra do Brasil. Mas não se sentam, cada um fica num canto. Agora faltou a licença da Fátima. Agora faltou a Floran. Leva mais 6 meses para uma, mais 8 meses para outra. Chama todos os entes, né? Os entes assim de interesse, põe na mesa e vem o Ministério Público. Olha, vocês agora têm 4, 3 meses para iniciar esse sistema de esgoto, de fazer funcionar. Tem que dar prazo e fazer cumprir. E cumprir com multa, né? E cumprir com multa. A Casan é prestadora de serviço. Se ela vai ter condições ou não de tocar, aí é outra questão. Aí vai estar dentro do contrato. Olha, Casan, você não cumpriu o que está dentro do contrato. Vamos ter que romper. Está aqui o contrato. Exato. Mas se não fica nesse disse-me. Vamos romper o contrato. Aí vai na Câmara de Vereadores, um vereador levanta o dedo. Vamos romper o contrato. Joga no ar, no vento. E não pode ser assim. Tem que seguir o contrato. O contrato diz que para 10 anos precisa ter uma cobertura de esgoto. Tem que ter. Né? Para 20 anos precisa ter essa cobertura. Vai ter que ter. E assim vai, cara. Senão a gente não vai... E esse cálculo do impacto, né, da comunidade em relação ao futuro? Porque hoje a gente tem aí uma grande crescência na questão de moradores no sul da ilha, aí em Florianópolis principalmente, né? Porque Floripa, dentre esses assuntos que nós vamos falar aqui, ela é vista uma cidade, né, de melhor qualidade do Brasil hoje para se morar. Segurança pública, a questão do meio ambiente, a questão do que está sendo batendo também, que a gente vai falar depois do lixo zero, né, um polo tecnológico. Muita gente depois da pandemia, depois da pandemia veio para Florianópolis. Então esse cálculo que é feito, ele é um cálculo baseado em longa data ou ele é baseado somente
no agora? Quando tu faz um projeto, né? Quando tu faz um projeto, tu dimensiona ele para um longo período, um período de 20, 30 anos, né? Mas realmente é assustador o crescimento de Florianópolis. É assustador o crescimento do sul da ilha. E as questões... Cresce populacionalmente, né? A população cresce demais e a infraestrutura, ela é lenta. Não acompanha. Lenta, nada em nada. Como é que cresce tão rápido? Nós vamos agora para o último levantamento, chegou perto de 600. Eu ia falar agora, quase 600 mil moradores em Florianópolis, Grande Florianópolis, no continente, ilha continente, né? 600 mil. 600 mil. Já pensou? Só que sem contar isso na temporada, né? Nós estamos falando isso moradores locais, fixos aqui de Florianópolis. Temporada vai para 3 milhões, 2 milhões, cara. Uma ilha não suporta. Onde é que vai isso? O nosso sistema de esgoto no Sudeste. Exato. Por que tu vê que eu bato muito nessa questão do sistema de esgoto do Sudeste? Porque é a minha principal bandeira. E não é de agora. Já foi em 2020, quando fui candidato, e já era antes. Mesmo funcionário da Casan, já participava das conferências, já participava das audiências públicas, batendo nessa questão que precisa ter o sistema de esgoto. Não sei por que não sai, cara. Não sei por que demora tanto, cara. Isso me dói. E eu acho que te dói também, como dói toda a população dói no do bolso, sul da ilha. Dói no bolso de muita gente. Tô chamando? Tem uma pergunta ali no emissário do O Marcelo Vieira pergunta: o emissário do Campeche é viável? O emissário do Campeche é viável? É viável. É viável? Um estudo técnico dos melhores especialistas. Marcelo Vieira, obrigado pela participação. É viável, sim. É viável. O esgoto com efluente tratado é viável. Eu vou responder essa para o Marcelo Vieira. Eu conheci fora do Brasil uma ilha, chama-se Bonaire. É uma ilha muito menor do que Florianópolis. E ela é a segundo arquipélago de corais do mundo. Né? Ele é uma reserva em que você não pode pensar em levar uma pedra sequer. Dentre esses mergulhos que eu fiz, eu prestei atenção no emissário que tinha passado na ilha. E nessa ilha passa-se navio do lado, tem um canal muito amplo, são 60 metros de profundidade iniciais, vai a 100 metros. E estava passando o emissário. Ela é de uma colônia holandesa, né? Colonização holandesa, mas mora-se muito a questão espanhola lá. E eu conversei com um morador sobre aquele emissário. E existe naquela ilha há mais de 30 anos aquele emissário. E nunca teve um sequer problema. Nunca teve um rompimento ou um retorno da rede da corrente marítima de trazer o esgoto para a praia. Se é viável, eu acredito que seja viável. O que não é viável, Marcelo, é a população jogar o esgoto na rede fluvial, é continuarmos com esse sistema precário de esgoto aterrado, que é o sumidor e a fossa séptica, porque a terra ela não supre mais a necessidade, ela segura ali e acaba atingindo o lençol freático, entendeu? E o que não é viável é essa briga da prefeitura ficar de braços cruzados com representantes públicos, representantes, entre aspas, da comunidade, que não deixam que as coisas aconteçam. O Marcelino levantou uma situação que eu acho muito interessante. A empresa foi contratada. Você contrata um pedreiro para fazer a sua casa. Ele tem a missão de fazer a sua casa. Se você viu que o pedreiro não está fazendo bem feito, você despede o pedreiro. Dispensa ele e contrata outro. Eu acho que, de repente, é mais ou menos isso. Bem isso, é. Tu trouxesse um exemplo muito simples e é bem isso, não é? E a Casan é uma contratante. A gente está tentando explicar essa situação da visibilidade da Casan com a comunidade. Né? Que existe essa descrença. Né? Mas por quê? Pela peca da Casan em relação a não ter essa interatividade com a comunidade e a própria comunidade não procurar saber da Casan, buscar saber desse órgão público e deixar que outras pessoas transmitam essas irresponsáveis notificações.
né? Tu vê que na Costa da Lagoa nós temos um emissário que vem da Costa da Lagoa, que atravessa toda a lagoa e joga na estação de tratamento da Barra da Lagoa. Eu nunca ouviu falar sobre um problema nesse Alguém emissário. se fala desse emissário? Exato. Então, mas grave. fizeram acontecer. E é isso que Florianópolis tem que fazer, é fazer acontecer. Nós não podemos deixar o pessoal ficar de braço cruzado, deixar a comunidade, opiniões. Que eu acho, cara, assim, por exemplo, hoje parece assim uma associação, ONG, parece que derrubam qualquer estudo técnico. É o contra, né? Eu vou fazer um bolo, mas eu sou contra. Mas por quê? Porque eu não gosto do bolo. Pronto. Quando passo pela SC 405, a nossa aqui, ali em cima da ponta, eu sempre olho para o rio, né? Vejo aqueles cano branco tudo jogando merda pura ali. Oh, por quê? Porque não é esse sistema. Tu vais aqui na nossa praia, no riozinho, né? Tu vê aquela água preta. Tu vai no Ribeirão da Ilha. Porque a rede de drenagem também ela é insuficiente também. Nós temos esse problema também do saneamento básico, a rede de drenagem pluvial. Com todas essas tempestades, essas mudanças climáticas que estão acontecendo, e graças a Deus a prefeitura está começando a investir na rede de drenagem, né? Isso é importantíssimo. Importante tanto para o sistema de esgoto como para o sistema de águas de chuva aí, que estão cada vez mais com um volume muito grande, né? Só para finalizar essa questão com o Marcelo, mais uma vez eu te agradeço pela tua participação. A questão do emissário, pelo que eu entendi do projeto, o projeto ele vai jogar água a 5 quilômetros da costa, para fora da ilha, numa corrente marítima super forte, e é obrigatório, isso caracteriza no contrato, obrigatório que o sistema esteja acima de 90% da água tratada. Bem isso. Se ele não estiver, ele já caracteriza como crime ambiental, aí corre multa, juridicamente e tal. Tá ok, Marcelo? Obrigado pela participação. E é bom também lembrar, né, que tanto no sistema de água quanto no sistema de esgoto, a Casan tem a fiscalização da Fátima, da vigilância o tempo todo, eles vão estar lá sempre. Não é a própria Casan que faz, a Casan faz o seu controle, mas a Casan também é controlada, né? Controlada pela Fátima, pela vigilância sanitária, então tem que estar dentro dos parâmetros, né? Mas tem que fazer um trabalho melhor também. Então, Sem vamos dúvida, puxar a orelha sem da dúvida. Casan, porque ela tem que fazer um trabalho melhor aí também, precisa. porque ela precisa trazer, se ela é o maior representante de Santa Catarina em relação a esse tipo de trabalho, ela tem que fazer um trabalho melhor e também, principalmente, de qualidade de serviço, né? A qualidade de serviço que eu digo, nós tivemos um rompimento no Monte Cristo, uma fatalidade, as investigações feitas até pela questão do deputado, um beijo para ele, deputado Mário Mota, nos recebeu muito bem lá no seu gabinete, fez um levantamento juntamente com o deputado hoje e candidato a prefeito Marquito, sobre essa questão do Monte Cristo, que foi uma irregularidade da construção da adutora, né? Então não houve essa fiscalização naquele setor, porque isso já existiu o quê? Uns 15 anos, 10 anos, né? Aquela adutora. Na época não foi feita uma fiscalização, houve somente uma malha que segurasse aquela adutora, né? Eu como funcionário da Casan, já aposentado mesmo, eu me senti envergonhado, juro para ti, ao saber depois dos laudos do que foi levantado, né, saber que foi construído um reservatório e dizer que não foi seguido o projeto, né? Eu me senti envergonhado ali. Graças a Deus não tivemos ninguém que se machucou, não teve nenhuma fatalidade, graças a Deus, mas hoje houve prejuízo para uma comunidade que necessita e foi prejudicada, né? Agora está lá em trâmites jurídicos para poder resolver, ressarcir todo mundo. Isso aí é um problema seríssimo que não precisava ter acontecido, né, Marcelino? O Carlos, eu tive lá na época, né, 2 dias depois, até porque a gente também faz parte do Conselho da Cruz Vermelha, e tive lá... Pode comer tomar minha água, é da Casan também, mas é boa, tá? É da Casan? Melhor agora, lá em casa eu só tomo água da Casan. Pode tomar. Pode tomar. Porque a gente não sabe onde a água que vem daí, a gente não sabe de onde que vem. Agora da Casan não. Vem da estação de tratamento da Lagoa do Quiri, com toda a qualidade. Não, então pode tomar, fica à vontade. Pode tomar. A água é boa. Tá, meu querido Marcelino, e uma outra questão também, que agora, né, faz parte, aí não é mais da Casan, mas faz parte dessa questão que você levantou, que é do lixo, né? Nós temos essa questão da CONCAP dentro de Florianópolis, né? Que passa ano, volta ano, nós temos greves aqui, greves ali, e a comunidade acaba
sendo prejudicada pela essa situação, pelo requerimento dos direitos dos funcionários, que eu também não vejo nenhum problema em requerer. Eu acho que é necessário que o colaborador requeira os seus direitos dentro da empresa, mas que não prejudique a comunidade, né? O agente fiscalizador também tem esse parâmetro, né, de buscar essa interatividade prefeitura, com comunidade, com CAP. Marcelino Dutra, se eleito vereador, com a sua expressividade de votos, o que ele poderia fazer para a comunidade de Florianópolis em relação à CONCAP? Falar em CONCAP, primeiramente, dar os parabéns para os funcionários da CONCAP, que são, para mim, assim, uma empresa nota 10, um serviço muito bem prestado, né? Claro que na ânsia de querer seus direitos, né, às vezes acontece as paralisações. Mas se Marcelino Dutra eleito vereador, o fortalecimento e o reconhecimento da empresa CONCAP vai ser cada vez mais. Esse é o ponto, reconhecimento, né? Porque realmente os funcionários da CONCAP fazem um excelente trabalho e a CONCAP já teve mais credibilidade. Agora, nesse ponto também, no ponto da questão da reciclagem. Nós temos, se eu não me engano, até 2033. Isso. Devido ao marco do saneamento, para que seja cumprido o lixo zero em Florianópolis, correto? Correto. Isso é em cima da própria CONCAP. Em cima da própria CONCAP. Como é que você está vendo isso? Eu estou vendo isso com bons olhos, né? A CONCAP teve assim uns técnicos e deixou um serviço muito bem preparado, né? Eu acho que a gente vai conseguir chegar em 2033 com lixo zero. A reciclagem, assim, precisa melhorar? Precisa. Porque parece que hoje tudo se mistura muito, né? Falando de lixo, e volto ainda a dizer, na conferência de 2023 agora, foi uma proposição minha e foi aprovada por unanimidade a questão da maricultura, por isso que eu bato, que hoje se mistura com isso. Onde tem um produto, né? Essa casca do berbigão, a casca do marisco, a casca da ostra. Cara, isso com um projeto lindo. Dá de fazer uma fábrica para fazer tantas coisas aí de cal, cimento, fazer bloco, coisa. E hoje se perde. Então eu acho que é isso que foi na Mas a CONCAP, ela teve um período que ela trabalhou muito ativamente sobre essa questão da reciclagem, né? Ela teve vários projetos interessantes. Ela tem até um centro de reciclagem ali, né? Mas sendo por quê? Porque nós temos hoje, o município de Florianópolis, as pessoas também não sabem, ele gasta mais de 4 bilhões por ano não com, assim, exatamente, com o aterro sanitário. Levado para Biguaçu, não sei te precisar. Mas se eu não me engano, é uma faixa, acho que 4 mais ou menos, não, desculpa, 40 milhões de reais por ano. 40 milhões de reais por ano. Nossa, acho que a gente consegue fazer muita coisa na cidade, né? Consegue. Né? Se esse lixo for separado, com responsabilidade pela comunidade, voltamos a dizer, a comunidade tem que fazer a sua parte, ter lá a sua parte de compostagem ou não, mas ter lá a sua parte do orgânico, tem a sua parte do vidro, tem a sua parte do papel, tem a sua parte do metal, né? Separar, né, o seu lixo para que ajude os funcionários, os colaboradores da CONCAP a não ter essa dificuldade desse lixo misturado. Nós temos vários pontos hoje, eu acho que é um projeto muito lindo, que a Prefeitura de Florianópolis, por ser uma ilha, tem que voltar, pegar forte nisso, que são os espaços de compostagem, né? Espaços públicos. Eu vejo aqui um exemplo que agora eu estou também acompanhando ali no Portal do Ribeirão. A gente vê a comunidade se envolver ali, tudo que é de lixo, de coisa, vai lá para coisa, se aquilo vira adubo, dá cada alface, cada repolho, que é a coisa mais linda do mundo, cara. Nós temos um campete aqui, o Pacuca. Isso, então, é interessante. Esse projeto que precisa, né? Que precisa ganhar mais visibilidade, fortalecer esses projetos, assim. Mas tem que ter o consentimento também, Marcelino, da comunidade em relação... Porque muita gente hoje, ela abre o Instagram, vamos salvar o planeta. Vamos salvar tal lugar, vamos salvar tal outro lugar. Mas não percebem que essa é uma importância muito grande nessa questão de separar o lixo,
Porque sabe-se que determinados materiais, na grande maioria, elas levam milhões e milhões de tempo para poder se decompor no Correto. solo. Então, se você não faz a sua parte, o cara que está puxando, a pessoa que está ali, o funcionário puxando o lixo dentro do caminhão, ele não vai fazer isso. Porque ele já está fazendo um trabalho excessivo de buscar o seu lixo. Aí ele vai lá separar para você. Então, pô, vai lá, separa o teu lixo, né? Tem o dia que passa, o que é reciclado e o que não é reciclável, né? O que vai ali, o que não vai. Então, para que não haja esse acúmulo dentro do aterro e leve centenas de anos aí para se decompor na terra. Né? Porque nós falamos em terras, né? Tem terras vazias e antigamente cada casa tinha sua hortinha, né? Uhum. Cada casa tinha os seus canteirinhos. Os antigos adoram isso, né? Hoje parece assim que não se vê, mas parece que esse desejo está querendo vir. E eu acho que a gente tem que bater muito nisso. Primeiramente a gente tem que entender, essa nova geração tem que entender que o tomate não vem do Angelone, né? Ele é plantado, né? Ô, Carlos, O leite não é na caixinha, ele vem da por isso vaca. que eu falo, a educação em escolas é fundamental para tudo isso, cara. Tudo isso. Eu acho que pouco, às vezes, vai da boa vontade do professor tocar no assunto do que ter conteúdo de ensino escolar. Uhum. Das unidades escolares precisavam ter conteúdo para isso, para o meio ambiente, né? Para o saneamento básico. Isso é fundamental hoje para salvar o planeta, cara. Começar das crianças, dentro da sala de aula, ter conteúdos. Isso é importantíssimo. Meio ambiente, muito importante. Super falado no mundo inteiro. Super questionado no governo anterior e não muito questionado nesse governo atual. Queimadas da floresta, pô, nós tivemos agora aí um absurdo, né, de uma das maiores queimadas da Amazônia e vindo para São Paulo, interior de São Paulo, e fumaça no Brasil inteiro, né? Fumaça cobrindo Florianópolis, onde bateu a chuva e o carro ficava preto com a água da chuva, né? Isso é um absurdo, né? Diga-se de passagem, é um absurdo e tem que ser falado, independente de qual governo, tem que ser falado. Meio ambiente. Floripa continua sendo a cidade com melhor qualidade de vida e um dos melhores meio ambientes naturais, né? Nós temos aqui questões naturais. Existe a preservação disso. É necessário que exista essa preservação. Utiliza-se o turismo, mas utiliza-se também a preservação. Como é que você enxerga essa questão ao longo do tempo? E a preservação e a conservação do meio ambiente, que está dentro do saneamento básico, mas principalmente para tu ter a preservação e a conservação do meio ambiente, tu precisa ter saneamento básico. Né? Tanto da rede pluvial, que ela vai ajudar demais, tanto no sistema de esgoto, principalmente o sistema de esgoto, certo? O abastecimento de água, aí tu começa a tratar a água, porque a água nasce em algum lugar, tu precisa conservar e preservar essa água, as nascentes, correto? E o quarto, que é o lixo. Então, o saneamento, aquilo que eu defendo, né, que vai ser uma bandeira, claro que, e tomara que a gente ganhasse vez e voz, né, para que somasse junto com outros vereadores, com o poder executivo, para que a gente também faça parte, né, para salvar esse meio ambiente. Porque é uma preocupação. Porque hoje, quando eu venho do carro, do centro e olho para os morros do sul daí, eu já fico preocupado. Eu, quando venho, vou visitar as praias, eu fico preocupado com o que estão acontecendo. Quando eu vou na praia da Solidão, eu fico preocupado de ver aquelas matas já um pouquinho. Então, nós temos que ter esse cuidado. E se nós não agirmos rápido, fiscalizar, pedir que o executivo fiscalize, invista na fiscalização, Carlos, é fundamental o executivo, o município hoje investir na fiscalização. Dói. Para que fiscalizar? Porque o cidadão ainda não está bem preparado e educado para isso. E precisa ter essa consciência. Por isso eu volto a dizer para ti, escola, ensino fundamentais é essencial para daqui a 15, 20 anos nós ter pessoas, seres humanos com outra cabeça. Eu já digo para você que o dinheiro mexe mais com o ser humano do que o ensino. Que o ensino é fundamental. Mas muitas das vezes a pessoa começa a respeitar a partir do momento que ela começa a ser cobrada financeiramente. Né? Sem dúvida. Eu não sou contra. Irregularidade, cobra multa. Mas multa pesada. Né? Quem hoje dirige embriagado? Você perde a carteira, é R$5.000 que você vai ter que pagar.
Entendeu? Quem anda sem cinto de segurança? Quem anda sem cinto de segurança? Eu vi uma reportagem esses tempos no Roda Viva, mas muito antigo, o repórter questionando essa questão do uso do cinto de segurança, que é desnecessário, que ele perderia a liberdade dele. Aí um outro questionador falou, mas você vai perder a sua vida, não é só a sua liberdade na questão do cinto de segurança. Foi muito questionado. Né? O extintor foi muito questionado, né, no uso do carro. Foi. Muitas coisas foram questionadas. Né? Então, agora está na hora de entrar o financeiro também no bolso daquele que faz a irregularidade ambiental, o cidadão. E isso é obrigatoriedade do fiscalizador. Ontem, só para tu ter um exemplo, ontem eu assisti uma reportagem que um professor, um médico, não sei, uma coisa, foi para o interior do Brasil, não, foi para um estado do Brasil e montou uma fábrica de motosserra. Ele ficou tão indignado que depois, com o passar do tempo, motosserra, porra, e começou a lembrar do devastamento que estava fazendo na Amazônia, nas florestas. O que é que ele fez? Fechou a fábrica e comprou 40 mil mudas de árvore e foi plantando assim, né, em alguns pedaços, porque ele ficou com essa consciência, entendeu? Uhum. Então, é isso que nós precisamos ainda ter essa consciência. Consciência. Vai bater, se for pelo lado, se vai cobrar a tua falta de consciência no lado financeiro, tudo bem. Mas nós precisamos, cara, que urgente já que esse conteúdo escolar seja infiltrado nas escolas. Sim, sim. Existe muita gente mal educada que ainda joga lixo no chão. Nossa. E acha isso uma coisa super natural, né? É. Lata, garrafa, isso é super natural. Bom, saindo dessa questão que existe, a preservação é necessária, você já falou até na preservação da maricultura, que isso é muito necessário, né? E nas outras questões, com esse avanço e essa crescência do sistema imobiliário dentro de Florianópolis, nós temos também esse problema de preservação. E essa briga incessante de quem pode ou não pode construir em tal lugar, certo? Nós temos uma orla muito grande aqui de preservação e de restinga, né? Só que isso, claro, o agente fiscalizador ele não tem o poder de parar, né? Muitas vezes a prefeitura também não tem esse poder de parar essas grandes construtoras, né? Que elas chegam e vão fazendo, porque a gente sabe que o dinheiro é uma coisa muito complexa nesse momento. Mas a ideia do fiscalizador, do agente fiscalizador da comunidade, o vereador, é verificar os pontos que está acontecendo isso, né? E ver o que pode ser feito para que exista essa interação entre o crescimento e a mobilidade, que é um outro grande problema que temos aqui, a mobilidade. O que fazer para que isso consiga atingir todos os parâmetros? O ideal, Carlos, e quando eu boto na minha fala do programa eleitoral, né, em defesa do crescimento ordenado e pela preservação, isso é fundamental. O crescimento populacional tem que vir, crescimento ordenado. Saber se aqui, essa capacidade de população, nós temos estrada para isso, nós temos escola para isso, nós temos posto de saúde para essa população, a infraestrutura acompanha isso, o plano diretor pensou nisso ou só nas construções, o plano diretor pensou nas estradas, quanto que tu pode construir, aonde que tu pode construir. Foi aprovado um novo plano diretor agora. Exato. Né? Teve 2014 e agora em 2023 foi aprovado. Foi aprovado o início, o novo plano diretor, que dá chance para o crescimento populacional, em construções. Mas é um outro problema, uma outra polêmica, né? Muito, uma polêmica. Então, tu está dentro de uma ilha, né? Tu está dentro de uma ilha, com essa natureza aí que encanta a todos né? A todos, quem vem de fora. Mas quem mora aqui vai viver nela. Uhum. Então, esse crescimento populacional, tu botar numa orla, no meio de uma praia, prédios e prédios com muitos andares aí, nós vamos ter paredões de pedra aí, não vamos? Uhum. E acabou com o nosso paraíso. Vai virar uma nova balneária, vai ter que alargar as orlas da praia? Então, esse crescimento ordenado, essa estrutura, claro que ninguém segura, e a gente quer ver também uma cidade com suas infraestruturas, com as suas inovações, né?
Mas aqui na ilha, o que encanta, ainda eu digo assim, ó, que ainda encanta são as belezas naturais. O que encanta a nossa ilha aqui são as belezas naturais. E nós temos que preservar e conservar isso. Então, esse crescimento ordenado é necessário. E quando eu falo em crescimento ordenado, é isso. É pensar em tudo. Quantos carros podem aguentar aqui? Quantas crianças podem ter nessa escola? Os postos de saúde são suficientes para atender essa malha de população? Nós temos que pensar tudo isso. Me corrija se eu estiver errado. Dentro do plano diretor, houve essa questão do aumento predial, né? Da questão da altura para alguns determinados pontos da cidade. Pelo que eu vi ali no plano diretor, próximo à orla é no máximo 6 andares, né? Juntamente com estacionamento, Isso, ala garagem. comercial, garagem, o que for, né? E dentro essa questão, existe uma prerrogativa. Para que você tenha esse espaço, você tem que ter salas comerciais embaixo, né? Que uma certa questão ajuda, porque você descentraliza a questão comercial e traz ele para o bairro, né? E num outro ponto, você aumenta, né? Aumenta o crescimento ali comercial, mas aumenta também a necessidade da mobilidade. Sem dúvida, Entendeu? mobilidade hoje é um entrave, né? Isso. Aí, quem ajuda a aprovar essa questão do plano diretor são os vereadores, correto? Ela tem que passar pela Câmara dos Vereadores, porque é municipal. O que um vereador aprova um sistema em que possa haver problemas em outros setores? Isso é uma questão Né? que precisa ser bem discutida. Ainda não estou lá dentro. Exato. Ainda não estou lá dentro e não posso falar com muita propriedade, né? Uhum. Porque a gente, quando pega um plano diretor, eu acho que os vereadores estudam esse plano. Eu acho que estudam. É para estudar esse plano diretor para chegar a uma votação, né? E saber o que estão votando, não votar por votar. Exatamente. Acredito que eles estudam. Agora, que tem que haver esse equilíbrio, precisa haver. Exato, porque vai existir um impacto na mobilidade. Isso é fato. Né? Se você tem um crescimento populacional, Isso é fato. a grande maioria das pessoas hoje, se você analisar no trânsito, é uma pessoa por carro. Né? Nós não temos vias de ciclovias, né? Nós não temos vias únicas de transporte, que nós vamos chegar no transporte já. Nós não temos as vias de transporte e nossos modais são encurtados. Né? Os nossos modais centrais são encurtados. Acha-se também o problema das questões internas, né? Você tem ruas com casas que são praticamente construídas em cima das ruas, você não tem espaçamento para poder fazer uma ampliação da rua, né? E os nossos modais principais, as avenidas, são problemáticas para alargamento, né? Então, por isso que eu perguntei para você, o agente que está lá, o vereador que está lá fazendo esse estudo, fazendo essa votação para o plano diretor, haja ver que ele tem que ter noção dessa situação. Não, ele precisa ter essa visão global, né? Essa visão geral. Eu estou votando num plano diretor, ele tem que ter essa visão geral. Por isso que ele ganha tempo e espaço para estudar esse plano diretor. Né? Então, para quando for para votação, e eu sempre achei assim, que um plano diretor deveria ser votado assim, quase que 100%, né? Agradou, está aqui, Isso. discutido. Isso. A gente vai para um plano diretor, tem as votações contra, tem as votações a favores. E essas votações contra, né? Mas não apresenta solução. Tá bem, também. Sou contra por ser contra. Sou contra por ser contra, é a questão do bolo. Eu não gosto de bolo, então não vai ter bolo. Exato, né? Sou contra por ser contra. Aí, saindo dessa questão dos modais, né, porque isso é uma prerrogativa da prefeitura, a prefeitura e o governo do estado, ainda temos aqui situações estaduais que eu acho que, no meu ver, não deveríamos ter mais, né? Isso aqui tem que ser uma prerrogativa do município, as ruas têm que ser municipais e as SC têm que ser transferidas para os cuidados do município. Sem dúvida. Né? Porque senão a gente fica esperando essa interatividade do governo do estado com a prefeitura e muitas vezes a gente sabe que isso é um problema político, né, que dá esses entraves, né? A gente sabe disso. Temos aí hoje o governo do estado com o governador Jorginho Melo e a prefeitura atual com o prefeito Topázio, né? Que agora concorre à nova candidatura. E existe uma interação, né? A gente tem que analisar isso porque existe uma boa interação do governo do estado com a prefeitura. Acha-se que tem que ser isso com todas as prefeituras, né? Mas vamos lá. Nessa questão da mobilidade, existe o transporte coletivo, o transporte público.
né? Que também existe um subsídio da prefeitura de 10 milhões de reais por mês para o transporte público. E muitas questões sobre passe livre, passe para idoso, passe para isso, passe para aquilo, e isso é recolhido de algum lugar. Alguém tem que pagar isso. Que eu não sou contra, veja bem. Eu acho que as pessoas que necessitam têm que ter a seu aval, têm que ter a sua credibilidade. Certo. Né? Mas o que fazer? Nessa questão, né, desse subsídio que é abusivo, 10 milhões por mês, para uma empresa que além de receber 10 milhões da prefeitura, que é do pagador de imposto, né, ela já lucra em cima da passagem do transporte, que também não tem uma qualidade necessária, né, para isso. O que fazer? Isso aí eu acho que tem que ser revisto, tem que ser botado esse dedo na ferida, com toda a propriedade, estudado. Realmente, o transporte coletivo, eu escutei de um grande conhecedor de Curitiba e fui viajar para Belo Horizonte e viu que é um corredor do transporte coletivo. Como aquilo funcionava, corredor livre. Claro que nós estamos numa ilha. Claro que nós temos esses problemas de mobilidade. Mas o transporte coletivo, Carlos, que tem que botar o dedo nessa ferida do subsídio, né? Mas o transporte coletivo com qualidade, tu vais tirar tanto veículo pequeno da estrada, da rodovia, e precisamos botar. E quantos anos a gente discute esse transporte coletivo de qualidade, que não tem ar-condicionado? Hoje uma senhora falou para mim que andou visitando um grupo da terceira idade, que subiu dentro do ônibus, e quando ela viu o assoalho do ônibus, estava dentro do sapato dela. Assim, ela botou de um jeito que pegou, que machucou ainda. Tá vendo? É. E se corta? Então, tu acha que a pessoa vai deixar o seu veículo em casa para entrar num transporte coletivo cheio, sem ar-condicionado, sem momento para sentar, vai disputar o mesmo espaço e tempo com um carro pequeno? Então ele vai pegar o seu veículo. E vai andar o filho pega, o outro filho pega, o pai pega e vai 3 carros da minha família andar na estrada. Isso aí. Por falta de qualidade do transporte coletivo. E isso também é uma prerrogativa da Câmara dos Vereadores para bater com o município em relação a essa revisão desse contrato, né, com a empresa Fênix, né, consórcio Fênix, em relação a isso, porque é uma empresa que você paga caro, é um custo alto para a comunidade, né, 10 milhões de reais, né? Você vê, nós temos 40 milhões de reais aproximadamente para um aterro sanitário. Nós temos 10 milhões de reais para um subsídio de uma prefeitura. E as pessoas cobram aquilo que não conhecem, né? De repente, não sobra dinheiro para a saúde, que nós vamos chegar lá, não sobra dinheiro para a educação, que nós vamos chegar lá, não sobra dinheiro para uma infraestrutura melhor dentro da cidade, porque é feita essas amarras de subsídio, de pagamentos que saem no bolso da comunidade, né? Isso é uma prerrogativa, sim, dos vereadores, fazer essa questão dentro da Câmara sobre a melhoria do transporte. Mas eu entendo que é um caso delicado, porque a amarra foi feita lá atrás, né? Isso é uma concessão de 30 anos, se eu não me engano, né? Isso já vem de muito tempo atrás. Muito atrás, né? A amarra foi feita lá atrás, essa amarra nesse consórcio. Mas é de interesse muito grande da comunidade que isso seja resolvido. Suelen? O Mauro Dias Filho faz uma pergunta. O transporte marítimo também seria uma ótima opção para todos. Fala, Mauro. Saber por que não sai do papel? Fala, Mauro. Acompanha o Papo de Salão, porque a gente falou com o prefeito Topázio na época, tá? Temos lá uma reportagem com o prefeito Topázio falando sobre o transporte marítimo. Os outros candidatos que esteve aqui no Papo de Salão, candidatos à prefeitura, também falaram sobre o transporte marítimo, a necessidade e o porquê é colocado ou o porquê vai ser colocado. Acompanha no Papo de Salão que você vai saber. Mas obrigado pela sua participação, Mauro. Mas nós temos aqui o Marcelino também para nos dar a sua visão sobre o transporte marítimo. Isso é fundamental, é providencial. Estamos numa ilha, cercado. Dizer que hoje nós, para atravessar a ponte, né, chega às 4 horas da tarde e o túnel está parado.
para atravessar, para ir para o continente, temos que atravessar na pista da ponte. Acontece um acidente, acontece qualquer problema. Onde nós estamos ali, quanto? 1 quilômetro, 2 quilômetros ali para atravessar e não se atravessa. Onde poderíamos ter na Bahia ali do Saco dos Limões uma travessia. Aqui a mesma coisa, nos ingleses com Santo Antônio aqui. E quanto tempo se fala nisso? Quanto tempo se fala no transporte? Todo programa, todas as eleições que vem 4 em 2 anos se fala nesse transporte marítimo. Por que nada acontece aqui em Florianópolis? Então eu vou dar um spoilerzinho aqui das nossas entrevistas que fizemos com alguns. Existe essa necessidade de transporte marítimo? Sim. Como o Marcelino falou, nós estamos numa ilha. Se você não usa esporte aquático e transporte marítimo, o que você está fazendo aqui numa ilha, né? Você não está aproveitando a qualidade que você tem. Para alguns, é inviável. Por que é inviável? Porque você precisa ter uma cooperação dos outros municípios, né? Que seria ali São José, Biguaçu e Palhoça. Né? Teria que ter uma interatividade do coletivo, né? do transporte coletivo, né? A empresa, com o transporte marítimo, porque você tem que ter pontos de apoio, tem que ter um trapiche para um ponto de apoio e uma conexão do transporte marítimo com o coletivo, com a empresa de transporte, para que você tenha um ponto, né? Porque a pessoa sai do transporte, ela vai ficar ao léu ali sem saber para onde ir, ela precisa ter ali um terminal de ônibus, que ela possa pegar o ônibus ali e se deslocar para o seu destino. Isso foi uma colocação dos candidatos, né? Que a meu ver também mas é um projeto que deve ser feito. Deve ser feito. Né? Podemos criar bolsões, né? Para a chegada desses usuários do transporte marítimo, onde ali vai ter os ônibus para transportar para eles. O que nós não podemos é mais ficar nesse desastre que tem aí de atravessar a ponte, chega às 3 horas da tarde e tem gente olhando no relógio, não, tem que sair porque vou ficar parado. Pessoas que perdem um voo porque não conseguem chegar até o aeroporto. Eu acredito que existe a possibilidade, então ela tem que ser usada, né, porque tu já viste falar, cara, tu já viste falar e eu não escuto, se tem eu não escuto, de uma terceira, de uma quarta ponte, de uma quarta ligação. Bom, também alguns falaram sobre isso, de haver uma necessidade entre a ligação daqui da ponta do Naufragados com a ponta do Papagaio lá na Palhoça, né, diretamente. Que é um espaço curto, né, então poderia ser feita uma ponte. É impossível? Claro que não, se constrói túneis submarinos, né? Por que não pode ser feita uma ponte naquela elevação? Ah, mas aí nós não temos modal suficiente para o transporte dentro do Ribeirão da Ilha, dentro do Naufragados. Né? Então melhor é a Baldo Flamengo. Para receber. Né? Tem que se criar, Cria-se uma possibilidade de manutenção, sem impactar a parte de maricultura. Sim. Né? Melhora-se a maricultura, melhora-se o saneamento, melhora-se a mobilidade. Isso aí, acho que não tem que estar aqui, ensinando para um secretário de obras do município a fazer o seu trabalho. Isso é só sentar, como ele falou, senta-se todo mundo, vamos resolver a situação. Exato, falta boa vontade política para resolver as coisas que precisam ser resolvidas. Nós não podemos ficar aí há 30 anos falando que o trânsito na ponte está parado porque nós não temos mobilidade. E 30 anos não se resolve, não se senta para falar disso. A gente levou 50 anos para fazer uma ponte. Se comenta, e aparece agora, nas épocas de eleições, projetos faraônicos. Mas por que isso não é botado em prática, né? Essa aí foi boa. O projeto faraônico, realmente, né? Aparece cada loucura, né? E já tem a outra ponta, né? A outra ponta, uma ponta norte, que se liga com Biguaçu. Então você tem 2 extremidades da ilha que você pode ser utilizado para fazer. Sabe, se lá um projeto, Oscar Niemeyer não está mais vivo, de repente alguém recebe Oscar Niemeyer ali no Medium e pega o projeto do homem para fazer aqui, se for necessidade. A beira-mar continental ali, que foi bem-vinda, né? Beira-mar continental, mas parou ali, aí tivemos que atravessar o bairro do Balneário do Estreito, que não liga lugar, e agora se pensa, aí não, e faltou isso. Não vem de lugar nenhum que não liga a lugar nenhum, né? Ficou ali só para bonito. Ficou ali, tu vê a nossa, que liga aqui o aeroporto, né? A confusão que é ali, os acidentes que dão ali, então falta
Aí, de repente, fizeram a estrada, faltou a energia. Então, é aquilo que eu falo para ti. Senta, chamam todos. Chama Celeste, Casan, Prefeitura, Estado, Governo, Câmara de Vereadores. O que está faltando? Vão fazer isso que precisa. Essa união de força, esses entes se entenderem. Aí fica uma situação, né, Marcelino, em que você elege um representante público para que ele faça as obras necessárias na cidade, para que beneficie a comunidade, porque ele é um administrador, ele é uma pessoa que está trabalhando em prol da comunidade e ela não faz o seu dever como deve ser feito por imparcialidade com imparcialidade política, vamos se dizer, né? Porque um não apoia o outro, que não apoia o outro, e quem sempre sai perdendo é a comunidade. Essa visão que você está tendo em relação a essa união entre todos, isso aí é uma obrigatoriedade, né? Eu preciso resolver. Por que outros países, a gente sempre fala de países de primeiro mundo, resolvem as situações que acontecem? Porque se sentam nós temos que resolver essa ponte. Isso. Vem cá, os responsáveis técnicos, não indicados políticos, que não sabem nada daquilo que estão fazendo, sentam e fazem o seu trabalho como tem que ser feito e estão sendo pagos para fazer. Se esse mínimo ser feito, eu acho que as coisas começam a andar. De repente temos um transporte marítimo de qualidade, Mauro, e de repente muita coisa na cidade possa acontecer e ser desvendada. Porque eu acho que, como você falou, falta a vontade. Falta, com certeza. Ciclovias é necessária. Também. Nós temos uma cidade que muita gente hoje pratica o esporte, mas também utiliza muito a bicicleta para poder ir trabalhar. E o incentivo nessa questão é muito importante. Eu acho que até o Florianópolis avançou um pouquinho ainda. Sim. Mas não necessário ainda. Mas não tem vias. Ia falar nisso, né? Parece que aqui termina para onde eu vou agora. Pegar a bicicletinha no ombro e sair. Porque isso é interessante. Você tem aqui na Via Expressa uma ciclovia, de um lado e do outro. Mas como é que você chega nessa ciclovia? Você vai levar a bicicleta nas costas até chegar lá? De lá você vai pegar a ciclovia? Você não tem um caminho para chegar ali. Para chegar, né? Os cruzamentos são exatamente perigosos. Marcelino, saímos da mobilidade, saímos da construção civil e vamos para a educação, que é a educação responsável pelo município, né? Muitos projetos que a gente tem que levantar aqui são projetos interessantíssimos, que são a questão do bairro educador. Sensacional. Sensacional. Né? Tem que haver mais bairros educadores, né? Mas ainda nós temos grandes problemas de logística, abastecimento dentro das escolas. Problemas com a valorização do professor, né? E um grande e sério problema de vagas em creches e escola. O agente fiscalizador, a gente fala agente fiscalizador, mas é o vereador, tá, gente? O agente fiscalizador, o vereador, ele tem um papel importantíssimo nessa questão, né? Como é que o Marcelino, se eleito, veria essa situação? Essa é uma boa pergunta, tu levantou muito bem. E eu quero aqui frisar que eu sou filho de uma professora. Minha mãe é professora, foi professora primária, deu aula para mim no 2º ano primário. É por isso que eu perguntei, eu já sabia tocar. Ah, já sabia? Tá certo. Eu, o Renato, a Luísa apanhamos muito da minha mãe, que naquela época era a reguinha. Reguinha na palma da mão. Nós sofremos porque era um filho, então ela tinha que dar esse exemplo para os outros. Mas vocês não morreram por isso, e vocês estão aí firmes e fortes, não vão ser bonitos e saudáveis, mas saudáveis estão, né? Bonito é outra questão, mas estão aí firmes e fortes. Né? E essa questão da educação, da valorização dos professores, isso é fundamental, né? Tu ter um professor satisfeito na sala de aula, valorizado, reconhecido, isso é fundamental. Tu pode ter certeza que a educação seria outra. Hoje, muitas vezes, se deixa de ter uma boa educação pela falta de valorização do corpo docente. Esse corpo docente, o professor, ele é muito importante, tanto para a educação do teu filho que tu deixa na escola, do meu filho que eu deixo na escola, do meu neto que vai na escola. E a questão também da falta de vagas, tanto em escolas, me dói tanto quando uma mãe me procura lá em casa ainda, diz, olha, eu não consigo vaga na creche ou na escola. E tu começa a ter caminhos e caminhos assim. Então isso eu acho, para a educação, tu começar com a falta de vaga,
tu já começa a ver que a educação não está bem. Mas ela está avançando, ela está avançando. Nós aqui em Florianópolis avançamos muito nessa questão de creche, avançamos muito, isso é importante. Há pouco tempo eu estava conversando com uma diretora de creche aí, até estava muito perto o número de vaga com o número de crianças, a sobra, a pendência na fila era muito pequena, mas precisamos avançar, né? Por causa disso, o tempo que às vezes a criança tem que pegar um ônibus para ir para uma escola longe. Então isso falta, né? Ter essa logística, se aqui a escola ou a creche está bem localizada, se tem a necessidade de ter mais uma escola ou mais uma creche aqui para esse crescimento populacional. E o plano diretor, que dá chance para o crescimento populacional. Pensou na construção da creche, na área pública? São os impactos que tem que ser analisados antes de você aprovar um plano, né? Então não adianta tu crescer populacionalmente se a infraestrutura da tua área, da tua massa... Não acolhe a necessidade. Acolhe, tanto na educação, como nós estamos falando agora, na saúde, e principalmente na mobilidade. Exato. Porque para tu chegar numa escola no horário, precisa acordar às 5 horas, 6 horas da manhã. Né? Se tivesse uma boa mobilidade, quanto tempo tu perde para chegar até a tua escola, o teu serviço, né? Então isso tem que ser pensado tudo, né? Quando se aprova um plano diretor. E tomara que, eu sempre acho assim, creio, né? Que os vereadores estudam esse plano diretor, para quando ir para uma votação e com muita propriedade. Por que tu franziu? Eu não sei. Eu não sei porque existe tanto impacto né, e a gente vê, será que estão estudando? Eu creio que sim, é o papel do vereador. O filho de professora vai estudar, né? Porque ele é obrigado a estudar. Mas será que os outros que não são filhos de professores estão estudando? Porque existe, e quando você aprova um plano diretor, que para algumas partes ele é benéfico, para uma outra parte, quando você começa a estudar, começa a analisar, ele não é tão benéfico assim, às vezes maléfico, é porque tem questões ali que não foram pontuadas necessárias para que sejam benéficos para a comunidade, né? Foram feitas e não foram analisadas, né? Impactos é uma coisa que tem que ser analisado antes de qualquer tipo de aprovação, não aprovar por aprovar. Mas não sou eu que estou aqui, eu sou como cidadão, tenho que cobrar. Mas não sou que vou resolver essa situação. Existe uma creche aqui que foi levantada para mim essa semana, que é a creche que tem aqui atrás do Escola Estadual Oscar Conceição aqui. É uma creche que é uma parte municipal e uma parte estadual. E tem que ser resolvido, porque essa creche está com o muro caindo, uma árvore destruindo esse muro e problemas estruturais, né? Então, se ela é uma parte municipal, uma parte estadual, porque eu ainda não entendi essa parte de cá, né, que parece que é uma parte que dali estadual é da rua e outra parte é da creche, então virou um balaio de gato, como diz o manezinho, né? Como resolver esse problema, Marcelino? Isso já tem que ser resolvido na base, né? Na base. Eu acompanhei também isso e vi vários vídeos de gente manda cair coisa, e é esgoto caindo, não, o esgoto estão fazendo fossa e jogando na vala. Meu Deus, quando eu escutava aquilo, tá louco. Fazer a fossa e pegar o esgoto e jogar, não, estão limpando a vala porque a vala está assoreada para receber o esgoto da fossa. Não pode, né? Então aí tu vê que falta assim conhecimento e capacidade de hoje para tu legislar, para tu ser do poder executivo, porque tu começa a fazer coisas que não são para fazer. E aí tu vai dar uma creche, está com o seu sistema de fossa totalmente ineficiente, porque nós não temos o sistema de esgoto sanitário operando no sul da ilha, na ilha. Aí temos que estar ainda com poder. Aí não tem o caminhão hidrojato, o caminhão para limpar a fossa. Aí fica jogando no parquezinho das crianças. Aí fica jogando na vala. E se vai para a vala, parece que está resolvido. Está resolvido. Mas a vala vai para algum lugar. A vala vai para o rio. Opa, mas vai chover. Vai para o rio vai para o mar. Pronto, está aí. É uma bola de neve. Mas o culpado é a Casan. O culpado é a Casan, o culpado é o município, o culpado é aquele... Então, se não for na base pensar, e se nós não pensarmos rápido e agirmos, porque às vezes até se pensa, né, Carlos? Até se pensa, tem boas ideias, mas se não agirmos rápido, nós vamos chegar na outra eleição, Marcelino, para o segundo mandato... Batendo nessa tecla. Eu participando de uma nova conferência, quando eu participei dessa conferência de 2023,
As proposições de 2018, nenhuma, Carlos, nenhuma estavam feitas. Acumulamos elas para 2023. 5 anos depois não estavam 5 feitas. anos depois. Esse é o grande problema, né? É. Empurrar com a barriga e deixar para depois. Nessa questão aí, a gente tem que o poder público tem que achar uma solução nessa questão da creche, né? Ou a creche é totalmente municipal e cria-se uma nova creche, né? Ou o Estado assume o compromisso e resolve essa situação, né? Até não sabia desse caso. Eu sou sincero para ti, não sabia desse caso de município e Estado. Eu também não entendi. sabia. Eu não entendi Porque absolutamente nada. Essa Existe questão. uma parte que é do terreno que é do Estado, aí a concessão do Estado e a outra parte é do município. Então virou um balaio de gato e quem sofre com aquilo ali é a comunidade e principalmente as crianças que estão ali, né? E isso, né? E agora você levantou essa questão da vala que caracteriza um crime ambiental. E quem está jogando? Quem está jogando? Como é que faz? É. E aí? Deixa? Tá tudo certo? E é o próprio ente, né? É a própria prefeitura, Exato. o próprio Estado, o próprio município, né? Que estão jogando. E aí? Tem que resolver isso aí. Marcelinho, nosso tempo está estouradaço, mas a conversa está muito boa. Mas eu quero te fazer ainda algumas perguntas. Dizem que você é um esportista. E nós temos aqui algumas questões de esportes na cidade, né? Que não é só o futebol, né? Sim, sim. Né? O bairro educador é uma questão importante porque traz o esporte para a criança. E o esporte, eu como esportista, defendo essa bandeira. O esporte ele é fundamental no crescimento de qualquer criança e adolescente. Diga-se de passagem, a arte marcial. A arte marcial ela te leva a ser competitivo, te leva a ter foco, ter disciplina. Vamos ainda ter esse barramento ou será que vamos poder ainda contar com essa interação dentro das escolas? Das escolas, não do bairro educador. Eu acho fundamental, né? Fundamental a escola até ter turnos, né? As crianças estudam de manhã ou final de semana, como eu vejo hoje, e cobro muito do município, do estado, as escolas têm os seus ginásios de esporte, chega final de semana ele está totalmente fechado, né? Onde poderiam ter projetos esportivos, né? Professores com bolsas ensinando crianças a jogar basquete, jogar vôlei, essas artes marciais. Isso nós precisamos fazer, entendeu? O município precisa estar atento a isso, cara. Nós não podemos mais a criança sair da escola no período do meio-dia e ir para casa e o pai preocupado que ela está em casa não precisa ter um contraturno, né? E essa questão do esporte por contraturno é essencial, é fundamental. Que tem uma ligação direta com a escola, como existe, voltamos a grandes países fazem isso. Os Estados Unidos é uma referência em relação a isso, né? Você tem esse contraturno desde o primário até a faculdade, em que ali é descoberto grandes atletas. E o incentivo é muito grande para que se tenha. Olha quantos bons jogadores de futebol nós podemos ter mais, quantos bons jogadores de basquete, quantas boas pessoas do atletismo, né, a gente teríamos ter e ver nascerem dentro de uma escola. Né? Quantos lutadores de jiu-jitsu, de judô. O Brasil é o país que trouxe, o esporte que mais trouxe medalha para o Brasil até hoje, em questão olímpica, é o judô. E cadê a valorização desse esporte tão bonito, tão educativo dentro das escolas, tão necessária? Porque o esporte, volto a repetir, o esporte de arte marcial, não vou dizer 100%, porque 1% pode dar uma barrada, mas 99,99% dos praticantes de esportes de arte marcial nunca procuram o lado negro da força, ou seja, o crime ou o uso da droga. Eles sempre estão em ênfase com o esporte, não com a droga. Então, é um bom caminho. Não, tu trazendo essa informação, né? Não precisa dizer mais nada. Tu vê a importância, como é fundamental, né? Tu ter dentro das escolas esses projetos, né? E é isso que o município tem que aplicar, entendeu? Tem que tentar trazer para as comunidades, dentro das escolas. Eu vejo isso fundamental. Até para ter o vínculo comunidade-escola, né?
criança, o aluno escola. Aquelas competições que se tinha antigamente, lembra? Lembra? Final de semana tem campeonato de futebol, campeonato de basquete, campeonato de handebol, que não se ouve mais falar. Sabe? O Instituto Estadual, quanto formou ali de jogadores de basquete, de futebol salão, mas não se vê mais o futebol O salão. Instituto Estadual de Educação foi a base olímpica do judô nacional aqui. Foi. Exato, lembro. Ele foi transferido lá para o continente, lá foi para a universidade lá, como é que é o nome da universidade? Agora me fugiu o nome dela. Foi transferido para lá e não foi mais usado no instituto. Uma pena. Tivemos ali também, eu entrevistei aqui Giacomo Lemos, e que tivemos ali uma equipe muito forte de atletismo, né? Arremesso de martelo. E não foi levado à frente, infelizmente. O Instituto era um exemplo ali de criação de atletas, e tinha aquele pessoal que estudava de manhã ou vice-versa, né? Tinha ginásio, tinha aquelas quadras na frente ali, que jogava na quadra ainda de concreto, de cimento, mas ali formava, tinha uns professores que ficavam ali, era coisa... Isso se perdeu toda. Hoje nós temos as escolas quase com ginásios, e os ginásios ficam ali, final de semana eu fico, por que esse ginásio fechado? Poder estar sendo usado, né? Está sendo usado, né? Um campeonato, alguma coisa do tipo, uma interação da comunidade, exatamente, né? É trazer aquilo que eu falo para ti sobre as empresas públicas, trazer para a comunidade, e a escola, a mesma coisa. O cidadão, o morador, tem que proteger a escola. E quando tem a escola, as portas abertas para a comunidade, ele ajuda a proteger a escola. Com certeza. Com certeza. Ele vai ser um vigilante da escola. Até porque o bairro Cidadão, ele tem o bairro Educador, perdão, ele tem uma limitação de alunos, né? Então ele não consegue abraçar todos os alunos da comunidade. Ele tem um limite de alunos, aí tem que ficar aguardando na fila. E se tivesse a interação, se tivesse essa questão da escola também ter isso, nós não carregaríamos tanto o bairro Educador, teríamos também isso na escola, né? Isso é primordial. E tu sabes que eu sinto muita falta isso, né? Na Câmara de Vereadores. Eu sinto essa briga por isso, né? Porque isso todos esses projetos, ideias, a gente pode transformar em lei, né? O município vai ter que ter naquela escola, né? A lei dizendo que o município vai ter que ter esse projeto lá. Se tu faz é porque um vereador faz pressão lá, não, eu vou ter aqui no meu bairro. Isso não é geral. Era para ter, todas as escolas vão ter que ter o contraturno para ter... Uma obrigatoriedade, né, cara? E exatamente, esse contraturno é necessário até para os pais que precisam trabalhar, que necessitam colocar os seus filhos em algum lugar. Teria essa possibilidade e não teria tanto problema, né? Porque os pais que têm poder aquisitivo bom, graças a Deus, podem contratar uma babá, né? Ou colocam um colégio particular que consegue ter esse contraturno. Mas na grande maioria que nós temos, a grande massa da população não tem condições financeiras de ter esse tipo de coisa, tá? Vamos para a saúde para poder a gente encerrar. Questão da saúde. Você está na coligação do Topázio. Sim. O Topázio, ele juntamente com o governo do estado, construiu o multi-hospital, né, que agrada gregos e não agrada troianos e assim por diante, como sempre foi. Existem os prós e os contras, né? Dentro disso, existe a questão UPA. Fecha ou não fecha? Foi fechado, não foi fechado? Apenas com uma triagem ou apenas com uma emergência? Como é que você consegue analisar essa questão da saúde dentro da cidade de Florianópolis? A questão da saúde dentro da cidade de Florianópolis, os postos de saúde, ele cresceu muito, mas falta uma eficiência ainda nas equipes ali de atendimento, ainda falta isso. A questão do hospital, que está hoje lá onde era o antigo aeroporto, ele foi muito bem-vindo, questão do hospital. O multi-hospital lá. O multi-hospital foi muito bem-vindo. Assim nós tivéssemos outros hospitais na ilha também, para atender essa demanda. Agora, eu fui um defensor para a UPA permanecer. Eu fui um defensor, participei de vários movimentos, fui um defensor, né? Não estou na coligação do prefeito Topázio, né? Mas ainda hoje, quando às vezes eu converso com algumas pessoas, não é por isso que eu vou ainda perder essa essência da defesa da continuidade da nossa UPA aqui na região, que eu acho que ela é bem-vinda, junto com o hospital, que foi muito bem-vindo. Mas a permanência da nossa UPA
ela precisa, porque ela estava muito estrategicamente bem localizada. Poderíamos ter o hospital lá e a UPA funcionando bem aqui para atender esse pessoal. Mas isso não é um custo, às vezes, desnecessário para o poder público, manter dois estabelecimentos com o mesmo poderio, com a mesma estrutura pequena aqui e grande lá? Isso não seria um custo maior, porque você vai necessitar de uma coisa muito importante, aliás, duas, né? Que são os insumos, né, que é necessário, e o profissional, que também é necessário. E nós temos um problema sério de capacitação de profissionais para a área da saúde, como temos hoje também na questão da educação, mas na área da saúde nós temos um problema sério. Sim. Como manter dois pontos sem a quantidade de profissional necessária? Não, Carlos, quando a gente fala em hospital, o hospital está lá. Quando a gente fala na questão dos postos de saúde, eles estão nos bairros. Isso. Correto? Mas a UPA é fundamental para também atender essa demanda aqui. Hoje nós temos um problema de mobilidade para o nosso hospital lá. Pode ser que vá melhorar com novos projetos, mas nós temos um problema. Todos que saiam, tu vê que a administração atual falou que ainda que a UPA continua, mas a gente quando chega na UPA nós temos um problema, né? Direcionado para o hospital. A UPA entre si está aberta, mas ela não está preparada para atender algumas demandas. Existe uma coisa que um candidato a prefeito aqui falou, que eu acho realmente interessante. A tecnologia, ela está aí, ela é primordial. Então, se existisse essa gama de tecnologia dentro da saúde, facilitaria e muito para o cidadão, né? Essa falta de informação dentro dos locais, né? A UPA, eu também, no meu ver, não seria necessário fechá-la, mas não ter o mesmo segmento que tem um outro hospital. Não, uma boa triagem, né, um atendimento acolhedor mais rápido ali, sim. ok. Mas também a UPA serviria também como um ponto de apoio para o hospital se ela tivesse uma base tecnológica, né? As marcações de horários, de atendimento, conferir se vai ser feito naquela data ou não através da UPA, né? Para que a pessoa não tenha que se direcionar direto ao hospital e chegue lá e não tenha essa questão. De repente, nesse ponto, poderia ser viável. Eu acho que sim, eu acho que nesse ponto poderia ser viável, sim, né? Essa interação do sistema, né? Porque muitas vezes a gente bate aqui, vai para lá e parece que não falta essa interação do próprio sistema, né? Mas foi muito bem-vindo o hospital lá, tá? Que bom. Pergunta? A Mônica Fortes fala assim: acho interessante os postos de saúde funcionarem até às 19, 20 horas. Tenho meu pai acamado e não consigo ir ao posto. Ele precisa da equipe acompanhando ele mensalmente devido à sua doença. Tenho dificuldade de conseguir atendimento. Qual o projeto para a saúde nos bairros? Mônica? Obrigado, Mônica, pela participação. Isso aí eu acho que é quando a Mônica fala na ampliação do horário, eu acho que isso é bem-vindo, né? Porque nós não precisamos ter todos os postos, mas alguns postos funcionando com um horário mais ampliado, né? Eu acho que isso tem que ser revisto. E claro que a gente tem o hospital, né? O hospital lá, e tem outros hospitais também aqui na cidade que são estaduais também. Mas os postos de saúde, eu acho que eles poderiam avançar um pouquinho no horário, sim. Ser mais eficiente nessa capacidade. Agora, também tem que fazer um estudo de demanda, né? Exato. Se nós vamos ter demanda realmente para ser atendido. A gente para, Mônica, na questão dos profissionais também, né? Porque nós temos que ter profissionais para todas essas demandas. Tudo, né? De tudo. Né? E o profissional, a base dele é da universidade. Tem a formação da universidade, depois a contratação e assim por diante, até chegar naquela necessidade que você está buscando. Tem um estudo, né? Um estudo bem estudado, assim, porque é um leque que se abre, né? Não é ampliar o horário, mas para ampliar o horário se abre um leque, né? E também tem à vista que esses profissionais têm um custo para o município. Todo o custo ele vem da arrecadação de impostos. E se a gente não consegue suprir essa arrecadação, o dinheiro tem que vir de algum lugar. E aí eu venho uma outra pergunta para você. Você é a favor ou contra o público-privado? A iniciativa pública-privada? Em algum serviço, eu sou a favor da união dos dois, tanto público e privado. Há outros serviços essenciais, eu sou a favor do público também. É fortalecer, é dar reconhecimento e fortalecer esse serviço público para ficar no público.
O serviço privado, a gente sabe aonde vai bater. As taxas começam a ser caríssimas. Mas também supriria essa falta de recolhimento de impostos, né? Marcelino, chegamos bem alto no nosso Poxa, tempo. não, Rápido, né, tempo, amigo? né? Tem muita coisa para conversar e tu fala Poxa. muito bem. É bom candidato, gente. Eu vou deixar aqui um espaço para você, né? Depois a gente faz as nossas considerações finais para que você possa falar com o público. E agora você tem seu espaço, como eu dei para os outros candidatos, você também tem esse direito de fazer aqui a sua campanha. E aí, pessoal, como a gente está pedindo uma oportunidade, né? Como fizemos em 2020, agora em 2024 a gente pede essa oportunidade, esse voto de confiança no Marcelino Dutra, no 15000. Eu confio demais, estou preparado, capacitado, trabalhei para isso, me preparei para isso e confio demais no eleitor de Florianópolis, que com certeza vai querer ter pessoas capacitadas, com bom trabalho dentro da Câmara de Vereadores de Florianópolis. Um fraterno abraço e estamos juntos. É isso aí, pessoal. Marcelino, primeiramente, quero te agradecer pela sua vinda aqui no Papo de Salão. Você dispôs do seu tempo para estar aqui com a gente, discutindo sobre as questões da cidade e também nos elucidando com a questão do que você pode vir a fazer na sua candidatura. Muito obrigado por ter participado do Papo de Salão, tá? E antes de terminar, eu quero fazer aquela consideração que eu sempre faço com todos os candidatos. Vamos bater novamente nessa situação. A maior arma que você tem é o seu voto na questão da eleição. Entregar o seu voto por uma água instalada, por uma rua calçada, por um emprego para o parente que você tem, é jogar o seu voto no lixo. Deixar de votar é jogar o seu direito no lixo. Ficar indeciso é jogar o seu direito no lixo. Você tem esse direito de escolher o seu representante. Não escolha porque ele tem mais chance ou menos chance. Escolha pela capacidade que você enxerga nele, né, de ele representar você na Câmara dos Vereadores, na Prefeitura de Florianópolis, no Governo do Estado, na Presidência do Brasil, no deputado, o que seja, o seu candidato. Nessa questão agora, como vereador. Então, você tenha consciência do voto. Analise o seu candidato. Utilize o Papo de Salão, que está aqui aberto para você analisar o candidato, como vocês estão fazendo hoje aqui com o Marcelino Dutra. Analisar o seu trabalho que ele já vem fazendo anteriormente e o que ele pode vir a fazer futuramente por você, que é o votante, que está contratando, no modo certo, o seu representante para a sua comunidade. Então, utilize a sua arma, que é o voto. Vote com consciência, não com interesse. Tá bom, pessoal? O Papo de Salão fica por aqui. Antes, não esqueçam de se inscrever no canal, compartilhar essa entrevista magnífica que foi aqui com o Marcelino Dutra, tá? Ativar o sininho para receber notificações, tá? E curtir a nossa página. Muito obrigado, de coração, por dispor do tempo de vocês. Um beijo no coração e... Um abraço, amigo. Obrigado, Marcelino. Tá? E até a próxima. Tá bom, pessoal? Valeu.